Olá, eu sou o Ricardo Moutinho do canal Natureza Idiomórfica. Hoje vou-te falar de três eus: o eu idiomórfico, essência, o eu social ou vinculativo e o eu explorador, adaptativo ou evolutivo. Fica comigo que eu vou-te já contar a seguir o que é que são estes três eus. Até já. Então vamos lá. O que é que são estes três eus de que te falei? Vou abrir aqui, compartilhar aqui a tela, só para vocês verem um esquema que eu desenvolvi no qual podem. Então vamos lá. Neste esquema, temos aqui, nesta primeira camada, o eu idiomórfico, natural ou self. Na segunda camada, que vem a seguir ao natural, temos o eu vinculativo ou social. E vinculativo porquê? Porque ele se desenvolve primeiro a partir das primeiras vinculações, nomeadamente com os cuidadores. Pode ser o pai, a mãe, obviamente serão, em casos normais, os cuidadores, mas em muitos casos podem não ser. Podem ser os avós, podem ser pais adotivos. O que interessa é que a base para a criação deste eu vinculativo ou social é então uh, esse primeiro contacto vinculativo com o mundo, essa primeira comunicação. Depois, aqui numa terceira camada, temos o eu explorador, adaptativo e evolutivo. O eu explorador, adaptativo e evolutivo, depois de ganhar segurança nas vinculações, é o eu que vai à exploração do mundo, que vai à procura da própria adaptação, à própria da própria exploração do seu mundo e da evolução, então, de si mesmo, dentro da existência. Existe então, na nossa relação com o mundo, uma pressão exterior, não é? Sobre as camadas do eu. Essa pressão exterior tem um maior efeito nas camadas mais exteriores. Primeiro, criando então a sombra, ok? O que chamamos de sombra, sobre a camada mais interior, ou seja, sobre a essência. Imaginemos que aqui está a tua essência, a tua luz, em um, ok? Em dois está o teu eu vinculativo, ou seja, a forma como tu aprendeste a relacionar-te com os outros. E em três está o teu eu explorador, adaptativo e evolutivo, que te vai então reforçar as outras partes do eu. Agora pensem comigo em termos práticos. Camada exterior. Uh, eu estou, imaginemos, à procura de trabalho. E enquanto não arranjo trabalho, há uma grande pressão sobre a última camada adaptativa, camada exploradora, porque é a camada que eu não consigo desenvolver sem primeiro tratar de ter uma fonte de rendimento que me permita ter um mínimo, viver com dignidade, sobreviver, alimentar-me, vestir-me, pagar as minhas contas.
Ou seja, a pressão, a pressão que está a exercer sobre mim na última camada vai pressionar, obviamente, a camada que lhe é logo interior, que é a camada social ou vinculativa. Então, eu começo a ter os meus problemas relacionados com a última camada e isso começa a afetar a camada das relações naturalmente. Eu perco a minha segurança na relação com o outro, na relação com o mundo, com o meu mundo social, e isso naturalmente começa a afetar a minha luz, a minha essência. Cria uma sombra. Cria uma sombra sobre a minha camada mais interior, a minha essência, a minha ideomorfia. A pressão exterior tem um papel ou um propósito? Tem, obviamente. A própria pressão social contribui, a própria pressão exterior, digamos assim, contribui para a estruturação do eu social, do eu evolutivo, e contribui essencialmente para a manutenção da integração do eu como um todo. Até porque nós estamos numa dimensão, por enquanto, não sabemos o que há além disto, mas estamos numa dimensão onde somos individualidades ou onde nos comportamos como individualidades, que na verdade eu acredito que nós não somos individualidades, acredito, como dizia Bob Proctor, que nós temos um corpo, não é? Ou seja, nós temos consciência desde sempre que nós temos um corpo, que não que somos um corpo. Se não vejam, e isto é muito interessante, os nossos antepassados, e podem recuar o tempo que quiserem, éons, sempre se manifestaram como isto sendo nosso, não nós. Ou seja, o nosso corpo, as nossas mãos, as minhas mãos, os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram, o meu corpo está estranho. Sinto o meu corpo combalido, forte, enérgico. O meu corpo, as minhas mãos, os meus pés, a minha barba, o meu rosto. Isto é meu, não sou eu. Mas não nos vamos desviar. Eu entusiasmo com estes assuntos, mas não nos vamos desviar. Vou voltar a compartilhar a tela para podermos continuar a explorar então aqui. Já tínhamos visto então que a pressão exterior em 2 e em 3 criam forças de resistência, ok? Essas forças de resistência também contribuem para a manutenção do eu integrado. E estas forças de resistência é que se apresentam então como camadas que criam a sombra sobre a essência. Nós nunca conseguimos estar separados da sombra. Não aqui neste plano. Ele é um plano dual. Mas conseguimos ter consciência das sombras. Elas serem nítidas para nós. Não estarem camufladas. Não estarem
escondidas para não serem vistas, para não serem sentidas, porque talvez seja mais fácil viver assim. Não, não é. Não, não é. Quanto mais conheces as tuas sombras, mais conheces a realidade, mais és real, mais estás em condições de trabalhar com o que é real para viveres uma vida real. Porque, em essência, nós somos sem forma. Ou seja, antes destas camadas de pressão exterior, aqui em um, nós somos sem forma. Somos parte do todo. Somos o piloto do aro no oceano. E como um aro, o piloto do aro, o corpo sendo o aro, o oceano sendo a vida, o universo, nós não nos podemos separar do oceano. Ou seja, o nosso aro não se pode separar do oceano. Ele pode apenas sentir-se plantado, conectado naquele aqui e agora do oceano. Mas ele nem sequer se pode fixar naquele aqui e agora, porque o oceano é imutável, é um fluxo. E há de entrar e sair por ele. O oceano entra e sai por ti. Já as camadas 2 e 3, o eu vinculativo e social e o eu explorador adaptativo e evolutivo, ganham forma pelo pensamento, pelos valores, pelas crenças que temos, pelos julgamentos que fazemos. Basicamente são construídos pelo ego, pela noção da individualidade, ok? A noção de individualidade é trazida por estas duas camadas do eu, que se complementam no ego, que por sua vez criam a sombra necessária para que a essência se possa manifestar neste mundo. Mas a essência só se manifesta neste mundo idiomorficamente, ou seja, sem sentir uma força das camadas que o abafe, que o esconda, que lhe apaga a luz, se realmente conhecer essas sombras e puder então iluminá-las a partir de si mesmo, de dentro para fora. Isto faz sentido? Ou é demasiado vasto? Ai, eu poderia acrescentar ainda aqui mais algumas coisas e se calhar vou aproveitar este tempinho para acrescentar. Vou interromper o compartilhamento e vou-vos falar, por exemplo, um pouco mais do que é o self, que é essa camada da essência. Ela, no fundo, é o que desencadeia os processos intrínsecos do ser. Ou seja, antes do contacto com as camadas, quem há? Quem está ali para se manifestar? Qual o propósito? Há como descobrires isso de várias maneiras. Eu tenho um vídeo que fala sobre os arquétipos e podes descobrir um pouco sobre qual o teu arquétipo mais fundamental, digamos assim, ou essencial. Hum, mas há muitas outras formas de autoconhecimento, autoanálise para te aprofundares, para perceberes melhor quem tu és, onde foste plantado, porquê e qual o teu propósito.
eu aconselho-te a procurares esse caminho ao longo dos vídeos neste canal. Vou-te dar talvez alguns caminhos para poder explorar e para experimentares e para tentares perceber qual é o teu. É essencial que tu encontres o teu, não que vás pelos que eu te digo, mas eu posso-te, como um farol, iluminar alguns caminhos e tu perceberes qual é o teu. Quando a pressão exterior acontece sobre a essência, sobre a ideomorfia, acontece uma de duas coisas, ok? A camada pode reforçar-se, isto é natural que possa acontecer, ok? Ou seja, a pressão exterior pode ainda reforçar mais a camada, porque nós podemos, lá está, se não quisermos lidar com as sombras, se as quisermos esconder, podemos ainda criar mais camadas para nos protegermos, e ao proteger-nos, estamos, no fundo, a estagnar a luz que podemos partilhar. A segunda hipótese é então que a camada atinja o seu limite, ok? Ou seja, a pressão é tal que a essência não aguenta e faz a camada atingir o seu limite e dissolver-se. Não sem antes provocar, obviamente, um processo, ok? Um processo de dissolução dessa camada. E o processo pode ocorrer de diversas maneiras, podem ser desenvolvidos, inclusive ciclicamente, ok? Para que essa camada se venha a dissolver, ou seja, ela pode nem ser dissolvida de uma vez. A tua essência agora pode apenas aliviar e depois ciclicamente voltar com a mesma, com a mesma pujança para então empurrar um pouco mais e tentar então dissolver essa camada. Esses são os processos que todos passamos e há processos cíclicos, todos sabemos disso. Há terapias que podem acelerar estes processos. Um psicoterapeuta, uma psicanálise, outras terapias integrativas. Enfim, estes processos podem ser acelerados de diversas formas. O sistema de uma camada também pode ser perturbado de tal maneira que pode atingir um limite, mas não dissolver-se. E o sistema pode entrar em curto-circuito. E isso então pode dar aso ao que chamamos de problemas de ordem mental, psicológica, e que se podem somatizar no corpo, nos processos mentais e psicológicos do nosso dia a dia. Isso acontece, todos sabemos de casos de amigos e pessoas, e alguns de vocês podem estar a passar por problemas semelhantes, de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. Há muita coisa de foro mental que pode acontecer quando estas camadas são pressionadas e as camadas só crescem, só crescem, só crescem, só crescem, só crescem, e depois entram em curto-circuito com a essência, porque a essência não tem mais como arranjar espaço para tentar dissolver e para criar processos cíclicos de dissolução, e isso pode levar realmente a rupturas psicológicas
complicadas, difíceis, mas há esperança sempre, 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 sempre. Há sempre esperança e há sempre uma maneira de dar a volta por cima e de dissolver essas camadas e de entrar nesses processos e de acelerá-los. Como eu disse, a terapia é uma dessas maneiras. As camadas da sombra dissolvem-se com maior ou menor resistência também, dependendo da força egóica dessa camada. Mas como assim? Ou seja, quanto menos tiveres a noção de que és o todo, de que és esse aro no oceano e de que o todo transborda sobre ti sem o poderes reter, nem sequer podes reter o aqui e o agora, porque podes gostar muito deste momento, do aqui e agora, mas não o podes reter, ele vai inevitavelmente passar. Ou seja, o próprio oceano é tão que tu não consegues dizer eu quero ficar aqui, ok? Mas a tua força egóica, a tua força individualista, aquilo que é a tua noção de individualidade, se for forte demais, pode tentar lutar para ficar. E isso pode aumentar, lá está, camadas sobre a essência, mais camadas, e podem não ser camadas saudáveis já. Existem pessoas, por exemplo, muito egocêntricas, que têm camadas específicas, muito egocentradas e sobre um controle absoluto. Isto é real. Que também não chegam a passar esse limite. Ou seja, não chegam a pirar, a entrar em estados de descontrole, porque, no fundo, aprenderam a ser focados em lidar com a proteção, criaram estratégias para lidar com a proteção dessas camadas sem elas nem nunca se dissolverem, nem nunca rebentarem para o lado da saúde, de colocar a saúde mental em causa. Ahm, é possível, é. Com certeza temos muitos casos de pessoas egocentradas e, e grandes exemplos de narcisos que têm um perfeito controle sobre a situação e nem por isso manifestam a sua essência. Mas é tudo uma questão de escolhas. És tu que escolhes. Que parte de ti queres ativar e queres ou não trazer a tua essência, aquilo que é mesmo realmente teu, aquilo que te vai dar mesmo alegria, felicidade real. Felicidade real. E vai dar também muito trabalho. E vai trazer dias de processo muito difíceis. Mas eu acho que a felicidade não está em ser feliz. Acho que a felicidade está em viver tudo isto.
Obrigado por ter estado comigo. Eu espero que estes conceitos tenham ajudado de alguma maneira e vemo-nos no próximo vídeo. Continua comigo. Este é o canal Natureza Idiomórfica. Não te esqueças de fazer um gosto no vídeo, subscrever o canal para continuares a ver mais vídeos como este. Obrigado e até à próxima.